Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Trago a você neste momento a continuação do nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no último capítulo 28, coletânea de preces espíritas. E hoje vamos estar aqui com as reuniões espíritas e pelos médiuns, certo? Então vamos à nossa leitura e comentário. Em qualquer lugar, item 4, em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. São Mateus, capítulo 18, versículo 20. 5. Prefácio. Estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, mas de o estar espiritualmente pela comunhão de intenções, de pensamentos para o bem. Então Jesus se encontra no meio da assembleia, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aí estão com o seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos faria conhecer se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e se podem achar sobre vários pontos simultaneamente. Basta-lhes para isso um raio do seu pensamento. Por essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número que o atrai, uma vez que, em lugar de 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20. Mas o sentimento de caridade que as anime, umas em relação às outras, ora para isso bastam 2. Mas se essas 2 pessoas oram cada uma do seu pensamento, se, sobretudo, não estão movidas por um sentimento de benevolência mútua, se elas mesmas se veem mal, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em lugar de se unirem por um comum impulso de simpatia. E então, elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus não é senão o pretexto da reunião, e não o verdadeiro motivo. Capítulo 27, número 9. Isso não implica que se esteja surdo à voz de uma pessoa só. Se ele nos disse, eu virei para todo aquele que me chamar, é porque exige antes de tudo, o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está acompanhado do que no isolamento, e porque todo sentimento pessoal o afasta. Segue-se que, se, numa assembleia numerosa, 2 ou 3 pessoas somente se unam de coração pelo sentimento de uma verdadeira caridade, enquanto que as outras se isolam e se concentram nas ideias egoísticas ou mundanas, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, conforme o Espírito de caridade personificado em Jesus. Capítulo 10, números 7, 8. Capítulo 27, números 2, 3 e 4. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas em que se quer sinceramente o concurso dos bons espíritos. 6. Prece. No início da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos nos bons espíritos para assistir-nos, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não se encontrem acesso no coração
de nenhum de nós. Bons espíritos, que nos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja, ciúme, inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a nossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o reconhecimento e o recolhimento, necessários. Se na Assembleia entrarem-se pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhe perdoamos, se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de nosso guia espiritual para assistir e velar sobre nós. 7. No final da reunião, agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco. Nós lhe rogamos ajudar-nos a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Então, assim, nós percebemos que toda reunião necessita de seriedade. Não se faz uma reunião séria sem utilizar de disciplina, sem um fim e um propósito sério, para que possamos ter junto de nós espíritos compatíveis com a intenção. Se no nosso pensamento cultivamos frivolidades, brincadeiras, deboches, maledicência, ali só estarão espíritos com este propósito. Portanto, pedimos a proteção antes de iniciarmos uma reunião mediúnica, e então teremos também, com este mesmo fim, nas nossas reuniões espíritas, espíritos com este caráter, trazendo a paz e a proteção fluídica necessária a nós, ao ambiente e àqueles que ali estarão. Pelos médiuns. 8. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. 9. Prefácio. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os Espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra, e a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições entre os homens e sobre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais como o telescópio. Ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, lhe deu a mediunidade. Os médiuns são intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura,
a fim de conduzi-lo no caminho do bem e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para o seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médiuns devem se compenetrar bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria, como um ato sacrílego, fazer um divertimento e uma distração para si ou para os outros, de uma faculdade dada com objetivo tão sério e que o coloca em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Como intérprete do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão num mau caminho, não mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo, pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem dos seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve, ele próprio, crescer moralmente e abster-se de tudo o que possa desviá-lo do seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem, por vezes, de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciar em conduzi-los ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e, se seus avisos não são escutados, eles se retiram e os maus têm, então, o campo livre. Capítulo número 24, números 11 e 12. A experiência prova que, entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode ser retirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal, e agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra do seu espírito próprio. Disse a si mesmo que não foi um instrumento bom e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede, pela prece, a força que lhe falta. 10. Prece. Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de crer-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do qual tenho, de todo sentimento contrário à caridade, com respeito aos outros médiuns. Se estou induzida ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que me quererão me ditar os bons espíritos. Se estou tentado em abusar do que quer que seja, ou de me envaidecer da faculdade que vos aprouve me conceder, eu vos peço me retirar,
antes de permitir que seja desviado do seu fim providencial, que é o bem de todos e meu próprio adiantamento moral. Então aqui nós percebemos que, como médiuns, nós não somos seres infalíveis, longe de estarmos com a condição de errarmos, muito pelo contrário. Estamos sujeitos a erros graves, como qualquer outra pessoa, se não estivermos vigiando, se não estivermos buscando o bem e o amor ao próximo. Portanto, busquemos a nossa reforma íntima. Às vezes vamos estacionar, às vezes vamos nos arrastar, mas procuremos buscar através da nossa renovação, a nossa mudança de postura, de atitudes, através do nosso pensamento direcionado ao bem, cada vez maior. Assim, rápido, devagar, ou aos trancos e barrancos, como nós dissemos, vamos eliminando o orgulho, a vaidade, o egoísmo e vamos reconhecendo os vícios que temos, a fim de podermos, nos estudando, analisarmos meios e formas de vencermos a parte mais difícil, nós mesmos, certo? Então este foi o estudo sobre as reuniões espíritas e pelos médiuns aqui da coletânea das preces espíritas, no capítulo 28 de Evangelho segundo o Espiritismo, que finaliza o nosso Evangelho. No próximo vídeo nós estaremos estudando e iniciando o item 2 das preces para si mesmo, através do item Anjos da Guarda e aos Espíritos Protetores, certo? Eu sou Débora Rabelo. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.